Depois você edita lá, né? Depois eu edito, não tem problema. Estamos começando a reunião do dia 31 de julho de 2016. Terceira reunião. Temos aqui a agradecer a presença, então, ilustre, nosso convidado, o Nilson. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui. a oportunidade. E certamente a gente vai aprender bastante com você. Eu espero que você também leve um pouquinho da nossa boa energia aqui para lá. Sim. E obviamente sempre quiser vir, tiver tempo, está muito convidado. Não precisa, se a Vanessa não puder também, fique à vontade. Obrigado. Então vamos começar a nossa reunião com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí depois a gente passa... Já começa com a prece? Nós vamos começar com a prece de Caritas. Começar a prece de Caritas. Tá. Então a gente vai fazer a prece de Caritas, a leitura do Evangelho. Depois a gente passa para o momento do amigo, que é onde a gente comenta um pouco da nossa semana, o que a gente aprendeu. E aí a gente sempre tem uma discussão, algum tema que alguém apresenta, né? Então não existe alguém definido, a pré-definição ocorre hoje para a próxima reunião. Tá? Então a gente tem sempre um tema que a gente discute ao final. Então vamos começar? Vamos começar. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fala de nossas almas, um espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Acho que você é o único que tem o livro, vocês dois. Se quiserem pescar uma parte. Capítulo 19, item 6. Capítulo 19, a fé transporta montanhas. Item 6, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista... Só um pouquinho, desculpa. 19, 6. Cheguei. Pode ir. Obrigada. A fé religiosa, condição da fé inabalável. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Nada examinando, a fé cega aceita, sem verificação, assim o verdadeiro como o falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Em assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Somente a fé, que se baseia na verdade, garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes, dado que o que é verdadeiro na obscuridade também o é à luz meridiana. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão.
Disse vulgarmente que a fé não se prescreve, donde resulta alegar muita gente que não lhe cabe a culpa de não ter fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, nem, o que ainda é mais certo, se impõe. Não, ela se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Falamos das verdades espirituais básicas e não de tal ou qual crença particular. Não é a fé que compete procurá-los. A eles é que cumprir-lhe ao encontro e, se a buscarem sinceramente, não deixarão de achá-la. Tende, pois, como certo que os que dizem nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem e não do íntimo, porquanto, ao dizerem isso, tapam os ouvidos. As provas, no entanto, chovem-lhes ao derredor. Por que fogem de observá-las? Da parte de uns, há descaso. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Da parte da maioria, há o orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de curvar-se diante dela. Em certas pessoas, a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Em outras palavras, ao contrário, elas dificilmente penetram, sinal não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem, ao renascerem, a intuição do que souberam. Estão com educação feita. As segundas, tudo têm de aprender, estão com educação por fazer. Ela, entretanto, se fará. Se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que da maneira por que lhe apresentam as coisas. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita naquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Aqui tem uma nota. Kardec escreveu essas palavras no século XIX. Hoje, o espírito humano tornou-se ainda mais exigente. A fé cega está abandonada. Reina a descrença nas igrejas que a impunham. As massas humanas vivem sem ideal, sem esperança em outra vida e tentam transformar o mundo pela violência. As lutas econômicas engendraram as mais exóticas doutrinas de ação e reação. 2 guerras mundiais assolaram o planeta numa ânsia furiosa de predomínio econômico. Toda a esperança da humanidade hoje se apoia no espiritismo, na restauração do cristianismo, baseada em fatos que demonstram os princípios básicos da doutrina cristã: eternidade da vida, responsabilidade ilimitada de pensamentos, palavras e atos. Sem a terceira revelação, o mundo estaria irremediavelmente perdido pelo choque das mais desencontradas ideologias materialistas e violentistas. Editora da FEB, em 1948. Voltando. A fé cega já não é deste século. Tanto assim que precisamente o dogma da fé é que produz hoje o maior número dos incrédulos, porque ela pretende impor-se, exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. É principalmente contra essa fé que se levanta o incrédulo, e dela é que se pode, com verdade, dizer que não se prescreve. Não admitindo provas, ela deixa no espírito alguma coisa de vago, que dá nascimento à dúvida. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura então crê, porque tem certeza, e ninguém tem certeza, senão porque compreendeu. Eis porque não se dobra. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Bem, o Evangelho de hoje fala de fé, sempre opondo a fé cega a fé raciocinada, a fé que vem depois da compreensão daquilo em que se acredita. Mesmo uma compreensão que é muito básica se pensarmos em Deus como uma energia que no nosso estágio ainda é inalcançável, uma coisa muito
ao mesmo tempo próxima pela existência, mas distante de toda a sua dimensão. E coloca que, à medida que nós formos evoluindo, mais essa fé raciocinada, essa fé compreendida vai se desenvolvendo, até ao ponto que ela se torna uma característica inata, que a gente já renasce com ela, e que à medida que as pessoas não creem, ou que a fé ainda apresenta um obstáculo ao seu modo de vida atual, essas pessoas ainda têm um estágio para compreender, para crescer e para desenvolver a virtude da fé. Esse é meu entendimento dessa passagem. Fique à vontade. Tecer comentários. Eu acho que outra coisa que marca importante também é o respeito para esse diferente nível de evolução, como você pontuou, né? Às vezes é muito fácil enxergar, puxa vida, mas é óbvio que isso existe, é óbvio que isso é real, é óbvio que essa energia tá aqui entre a gente, mas nem para todo mundo é óbvio, né? Então, as pessoas que têm mais dificuldade de sentir, eu acho que o acolhimento e a aceitação dessa dificuldade, de como conduzir, também é importante, né? Para acabar não se tornando excludente ou alguma coisa assim. Eu lembrei do que eu ouvi da reunião passada, da Fê falando, acho que foi a Fê, né? Falou que quando chega naquele ponto de discussão de alguém que você está discutindo e a pessoa simplesmente te responde, é porque está na Bíblia, que sai um pouco do racional, né? Então passa por essa fé cega que você está seguindo alguma coisa que você... Na verdade, não vou falar que você não sabe por quê, você sabe, é porque está ali, né? Mas não passa pelo racional. Então eu lembro de ter ouvido isso da semana passada. E acho que a fé, ela me acompanha demais, assim, nos momentos mais difíceis são os momentos que a gente mais precisa lembrar dela. Então, essa fé raciocinada, ela é importante porque nos momentos mais difíceis a gente consegue puxar pelo racional de que a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar e seguir em frente com fé e esperança, né? Acho que isso que é o mais importante para mim. Essa passagem para mim, assim, já entrando no momento do amigo, vou fazer um mix aqui, né? Parei por causa disso. Para fazer do pessoal, que na verdade, acho que vocês só o Nilson acho que não sabe, na verdade eu nunca tive religião, eu não fui batizada, meus pais... Educação religiosa. Educação religiosa. Eu não fui batizada, minha mãe é católica, foi batizada, mas não segue, meu pai já não foi batizado. E a ideia dos meus pais era que os filhos escolhessem a religião a seguir, não queriam impor nada, não sei o quê. E então pra mim é complicado, assim, eu sempre tive, minha mãe, mesmo sendo batizada católica, ela tem uma certa... ojeriza a Igreja Católica dessa coisa da imposição e tal, eu acho que acabei pegando isso dela, mas assim, nunca fui contra, até porque eu sempre tive interesse de conhecer, eu estudei em colégio católico, eu ia mesmo não sendo obrigada, porque lá não era nada obrigada, eu ia às missas, eu também queria saber, eu tinha amigos judeus, eu perguntava como é que era e tal. Então, pra mim, quando eu comecei a ir ao grupo e tal, no começo era muito difícil, esse embate de será que isso é verdade ou será que isso... Não que a Ana Maria, que é a médium, não que eu achava que ela estava querendo enganar todo mundo, mas sei lá, sugestionado, aquela coisa de você então sempre... E até hoje eu tenho um pouco isso. E
Então, para mim, até eu marquei aqui, que eu vou ler depois de novo, que eu acho que eu preciso ler isso de novo, não é uma coisa natural para mim, nessa coisa de ter fé e... Então, durante muito tempo eu ficava nesse embate. No final das contas, a minha conclusão e o que eu tenho seguido é prestar atenção na mensagem. Independente se é ali atrás, se era Ana Maria falando, se era algum mentor e tal, é a mensagem. E isso, assim, eu vejo que minha vida mudou bastante, melhorou bastante. Então, assim, eu acho que eu parei de ter, por mais que seja fé raciocinada, eu parei de tentar encontrar a Explicação a verdade, essa é aquela. Não, é o que eu tô sentindo, E foi aí que eu comecei a absorver mais, né, tudo isso, parar de me preocupar se aquilo, quem que tava falando e tal, e me prender à mensagem. Então é isso, assim, mas pra mim, eu acho que eu só continuo por essa questão de ser raciocinada. Não tem nada que é proibido perguntar, não tem nada que... Não, mas será que a interpretação é essa mesmo? E se a gente interpretar de tal jeito? Então não é proibido. Não, mas o padre falou que é assim, que seria, né, fazendo um paralelo com a Igreja Católica. Então pronto, tem que ser assim. Tudo pode ser discutido, tudo. Então eu acho que isso é muito rico, e isso é o que está escrito aqui. Não tem medo de ser desmascarado. É que desmascarado é uma palavra pesada, mas não tem medo de ser questionado. Porque é isso, pronto. Então, é isso. Então... A fé, na realidade, todos nós temos. Vai chegar algum tempo na sua vida aí que uma ou outra vai ter que estar mais fortalecida. Eu, por trabalhar numa casa de cura espiritual, eu vejo que as pessoas chegam sem fé, porque já não tem mais opção nenhuma. Então, aquela última opção. Então, lá nós recebemos evangélicos, budistas, messiânicos, todas as religiões. E eu falo muitas vezes, é um chamamento para a pessoa despertar a fé espiritual, porque você tem a fé também. Talvez você não identifique, mas se você é uma pessoa bem sucedida financeiramente, você tem uma fé material. Uma pessoa que tem uma autoestima, ela tem uma fé pessoal. Só que a fé espiritual não são para todos, mas num momento certo na vida dela vai ser despertada essa fé, e é através do chamamento. Então, se a gente tiver essa abertura, coração aberto, mente aberta, para receber, e através das mensagens que chegam, através de um amigo, de um companheiro de trabalho, de uma coisa, você vê, você não nasceu no berço de religião nenhuma, e você está não uma religião, mas uma filosofia de vida que aceita todas as religiões, que aceita todas as pessoas, com fé, sem fé, entendeu? Então, o caminho é esse, que é o que você falou. Não desmascarar, mas abrir, estar aberta para as informações e o que chega para você. O caminho é esse. E se tem algo para desmascarar, é exatamente as nossas ilusões, né? Que vem da falta de fé. Da falta de fé. E eu vejo, o Kardec, acho que nesse ponto, ele colocou esses dois extremos, né? Da fé, que seria a fé cega, e a fé raciocinada. Aí você fala assim, mas como que a fé raciocinada pode ser um extremo? Ela certamente, se você pegar a conjunção das duas palavras, né? Ela é em si um extremo. Porque a fé é algo, seria o poder da mente, a nossa capacidade de enxergar além do que a matéria permite. E você raciocinar isso envolve lidar com o conhecimento humano, que é também determinado pela matéria. Então, é um extremo no sentido de quase te colocaria quase uma contradição, mas não é. Da mesma maneira que a fé cega, ela também é uma fé que ela é mais emocional, no sentido de você aderir de forma muito emotiva a um conjunto de preceitos. Mas se por um lado, existem, vai colocar como dois extremos ou dois polos, existe todo um intermédio aqui, de fé, que é muito emotiva, muito forte emocionalmente e fraca do ponto de vista intelectual.
E existe também a fé que é excessivamente raciocinada, né? Que muitas vezes, né, o espírita cai nesse erro. Eu chamo de erro por quê? Porque é um extremo, assim, Completamente. que a gente brinca, né? Velório de espírita, assim, é quase uma festa, né? Porque tá todo mundo já entendeu o que é, todo mundo já sabe, não, ela saiu daqui e tal, foi mal. Assim, é tão raciocinado que às vezes me faz questionar se a pessoa está vivendo sinceramente as emoções dela. Então pode ocorrer, né, de certa maneira, uma sobreposição da razão que pode não ser benéfica. Então acho que o Kardec coloca esses dois pontos para a gente pensar, olha, o que é a fé raciocinada? A fé raciocinada é esse processo de você não apenas pegar essa energia vital que você tem, que te conecta com o universo, mas tentar compreender também os mecanismos. Então não adianta só, numa visão que é mais elaborada, dizer assim, eu sei que tudo vai dar certo no final. Essa é a fé que ela quase cega. Eu sei que vai dar certo, se não deu certo ainda porque não acabou. Então eu fico aqui esperando, eu ponho nas mãos de Deus, né, que eu acho horripilante, né, esse tipo de frase. Não se movimenta, né? E a coisa assim de olha, Deus resolva. Aí fala assim, cara, mas Deus já tem o universo inteiro para cuidar, né? Ele não pode ficar cuidando da minúcia que é a sua vida, dentro do orquestramento inteiro, né? E aí Deus dá as possibilidades. Abre as portas, você arregaça as mangas e vai atrás. Passagem, né, da manada que vem vindo. Né? E então, por outro lado, também imaginar que não existem forças externas, que tudo é você, também é ingênuo. Né? Então você tem que saber que existem limitações, existem pessoas vivendo no consertamento da sua vida, que existe um conjunto de forças do passado, as suas decisões do presente, e essa fé, eu acho que é basicamente um movimento de entender. Eu estou aqui por um tempo, e é algo que eu aprendi muito ricamente com a Cabala, né? Tudo que passa e que eu chamo de meu está apenas temporariamente próximo a mim. Né? Então o apego vem de querer que as coisas que têm uma vida própria, têm um trajeto próprio, fiquem aprisionados ao seu espaço de domínio. E é aqui que os problemas começam. Então quando você não consegue enxergar além disso, só assim, olha, eu tenho esse computador. Né? Então a Cris estava aqui, né? Eu liguei o computador ali, ela levantou, eu já parei tudo e fiquei, meu Deus, Cris, o cabo. Né? Assim, não tem nada a ver com ela, mas assim, o medo, o problema que isso me causaria, ali eu falei assim, caramba. Né? Então, esse apego, essa percepção também é também um resultado desse intermédio ali entre a fé cega e a fé raciocinada, né? De você tentar compreender todas essas dimensões. E eu acho que o interessante do que a gente está tentando fazer aqui é justamente captar essas dimensões interpessoais que são bem próximas do nosso plano, né? Que é a nossa relação mesmo aqui enquanto ser humano encarnado, e tentar alcançar as coisas que o livro já diz são muito claras intelectualmente para a gente, mas a gente não consegue viver no dia a dia. Porque aí sim eu acho que requer fé. E aí fé no seu sentido talvez energético mais fundamental, que é esse poder da mente. Você acordar todo dia, você fala assim, bom, eu vou oferecer o mínimo de resistência ao universo possível. O mínimo, assim. Eu vou seguir a minha trajetória tentando interpretar cada sinal, diferenciando o que é o sinal bom do que é o sinal enganoso, e tentar evitar ser problema para o conjunto das pessoas que fazem parte do meu círculo ali de conexões. E aí, todo dia, você sabe, quando der errado, você fala, como uma verdade budista, né? Vai passar. Tudo passa. O que é bom e o que é ruim também. Quando você aceita o universo, fica mais fácil. Né? Duro é a pessoa entender que tem que aceitar essas energias que não são vistas, né? E aí entra a fé. Então... E se aceitar, né? Porque as energias, acho que no Espiritismo existe muito um vício, eu vejo, que é de tratar essas energias espirituais que a gente chama de espíritos, esses brincalhões e tal, como se eles fossem forças externas. E eles não são. Porque eles só chegam e só nos atrapalham por quê? Porque de alguma maneira a gente deu abertura. Então tem que haver afinidade nessas frequências para eles poderem causar problema. Então, na verdade, o problema já está ali, né? Você... Eu estava conversando ontem com a Vanessa, inclusive.
eu nasci num berço evangélico, que é aquela fé. Só que eu falei, uniu ao espiritismo, para mim foi excelente. Comentei ontem, que era aquela fé mais cega. Assim, eu não tenho muito um parâmetro de controle, de discernimento. Mas para mim, eu uni ela ao espiritismo e está dando certo. Graças a Deus está dando certo. Então, é adaptação. E aí eu contei um caso também para a Vanessa, que é o que você falou dos nossos irmãozinhos menos esclarecidos. Eu trabalho na área de desobsessão. E aí a pessoa vai, e aí? Não, você está bem agora. Só que as atitudes, que é o que você falou, vai atrair de novo aquela que fuma, que eu te falei. Quer dizer, eu não fumo, não tenho nada contra quem fuma, cada um com seus vícios, com suas tendências. Mas a partir do momento que ela começa a fumar de novo, ela vai atrair os irmãozinhos da espiritualidade que tem a necessidade de sentir aquela fumacinha de novo. Então, você fica bem, mas pelas suas atitudes e afinidades você acaba atraindo de novo os irmãozinhos. Sim. Eu até, se você me permite, eu ia provocar todos aqui a talvez recalchutar esse termo que o Kardec usa, até para a gente ter mais nuances na análise, que talvez não seja fé cega, né? Mas, porque a fé cega eu acho que é aquela que não aprende, né? E como a própria lei do progresso sugere, é meramente um estágio, né? Então você pode estar naquela fé cega, que é como ele coloca, mas eu acho que a gente já avançou bastante desde 1860, né? E eu acho que inclusive hoje, né, apesar de eu achar que muitas vezes há um retrocesso, né, porque a gente tem cada vez mais pessoas que têm uma fé que eu não acho que é cega, mas é uma fé intransigente e que com isso se tornam violentas, né? Eu acho que também existe aprendizado, existe avanço. Então, o que eu ia sugerir, que foi, eu tentei falar, mas acho que eu não consegui dizer isso, é que quando a gente fala dos evangélicos, ou a gente fala de pessoas que têm um tipo de credo que se fixa muito na interpretação literal de textos religiosos, o que essas pessoas têm é uma fé que realmente é viril do ponto de vista espiritual. É muito forte, né? Uma energia muito condensada, muito intensa. E que eu acho que talvez o nosso trabalho seja justamente usar a razão, mas se aproveitar desse manancial que nós temos, mas que muitas vezes a razão acaba diminuindo, né? Ela acaba tirando essa intensidade. Porque a razão tem esse efeito, né? Então às vezes você precisa dessa virilidade da alma, de pegar essa energia condensada para tocar esses projetos. E com isso eu não estou falando de virilidade humana, né? Por exemplo, Chico Xavier. Para mim é um dos caras mais viris do ponto de vista espiritual, né? De escrever 400 e tantos livros, tem um monte de problema no corpo físico. Você tem que ter você tem que ter um manancial de energia muito forte. Então, quando eu vejo os evangélicos, falando em termos gerais, ou mesmo os católicos são muito fervorosos, eu muitas vezes invejo aquela fé, aquele tipo de alcance daquela energia que traz à tona com aquela força. Né? E eu acho que realmente o ápice é você conseguir conjugar toda essa energia com a razão. E aí sim, não tem limite, né? Jesus. Né? E é pacífico, é calmo, não quer converter ninguém, só quer falar, olha, o caminho é esse, você quer ir? Eu estou te mostrando um caminho que eu acho que é com menos dores, vai passar pelas suas dores, tá? Mas não tem menos sofrimento. E eu acho que no ápice, no limite, a comunicação não violenta que a gente está estudando, ela é um mecanismo para isso. Então eu acho que a gente tem, eu ainda não sei o termo, né, mas talvez seja uma fé que ela é mais intensa energeticamente, né, enérgica. Na realidade, o nosso Mestre Jesus já falava, né? Sois filhos de Deus. Então, todos nós temos a partícula divina. E quando a gente acende essa fagulhinha divina que existe dentro de nós, é a fé. E essa nunca vai ser igual a fé que move as montanhas, que seria uma parábola, mas ele quis dizer,
Chegar ao tamanho do grão de mostarda, Já tá bom, já tá bom. já avançou bastante. Já avançou bastante. Então você vê A dimensão. Já dá para trocar de planeta. Já dá pra trocar de planeta. Chegou Então num você grão de vê, mostarda, a gente fala fé, mas é algo assim muito difícil de a gente todo dia estar ali. Por isso que eu falo, tem a fé espiritual, tem pessoa que tem a fé pessoal maior, tem a outra que tem a fé material, que fala, não, eu vou fazer aquele negócio, vai dar certo, eu vou ficar bem financeiramente, eu vou ficar bem pessoalmente e tocar a vida, né? Igual a nossa irmãzinha falou, é a fé de todo dia, arregaçar as mangas e... Eu acho que fé espiritual é um termo legal. Vamos seguir? Vamos.